Nós vamos mudar um pouquinho de assunto, mas falando ainda de violência. E essa é pior ainda. Infelizmente, nós vamos mostrar agora mais um caso de estupro, dessa vez para o Agreste, Arapiraca. A polícia prendeu um homem acusado de cometer estupro de vulnerável contra as suas 2 filhas, uma de 13 e 11 anos, em 2019. Essa prisão ocorreu em Pernambuco. Eu vou trazer a Mônica Hermílio ao vivo para que a Mônica possa explicar para a gente. O crime foi denunciado pela própria mãe das vítimas na época, não é? E ele, ao ser preso em Jupi, lá em Pernambuco, ele tentou driblar a polícia dizendo o seguinte: não, a culpa é da mãe. Eles já estavam separados, mas ele coloca a culpa na mãe. Porém, as atrocidades que ele fez com as 2 filhas são terríveis. Boa tarde, Mônica. Pois é, Wilson, boa tarde para você. Tudo que ele cometeu contra as filhas, né, assim, atos terríveis. E ele quis passar para a polícia que a mãe tinha ciência, que a mãe sabia, que a mãe também era culpada. Mas na época do crime, a mãe foi quem denunciou. Ela percebeu as atitudes diferentes, né, das 2 filhas, que na época tinham 13 e 11 anos. Percebeu também a mudança de comportamento do homem, que passou a andar sem roupas pela casa. Percebeu as filhas nervosas, perguntou para elas o que estava acontecendo, deixou as meninas seguras, né, para contar, para dizer tudo que elas estavam passando, e as meninas confessaram que estavam sendo abusadas pelo pai e relataram episódios assim estarrecedores, que a gente não tem nem coragem de relatar exatamente o que essas meninas passaram, que essas meninas viveram, o trauma que elas devem ter hoje. Ele está foragido desde 2019, porque quando a mãe denunciou à polícia, ele fugiu, não ficou para arcar com as responsabilidades. Já estava refazendo vida, já estava com a nova vida, achando que ia ficar por isso mesmo, achando que a polícia não ia atrás dele para que ele pagasse pelos seus crimes. Ele foi preso pela Polícia Civil em Jupi, no estado de Pernambuco, mas o crime foi cometido em Arapiraca. Para falar sobre tudo que ele cometeu, quais são os crimes que ele cometeu, lógico, estupro de vulnerável, e para falar sobre essa prisão, eu converso agora com o delegado Sidney Tenório, que já está aqui com a gente. Delegado, 5 anos depois, ele vivendo já uma nova vida, achando que a polícia tinha esquecido esse episódio. Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson. Justamente, né, o Núcleo de Investigações Especiais, aqui da Delegacia Geral, que é o Uniesp, que é o grupo que a gente coordena aqui, que justamente foi criado pelo nosso delegado-geral Gustavo Xavier, com essa função de resgatar mandados de prisão em aberto há muito tempo, crimes de repercussão, cujos foragidos estão na condição ainda de liberdade, e esse caso não foi diferente. Nos chegou esse mandado, Mônica, no começo desse ano. Nós vínhamos trabalhando, assim, ontem nós estivemos na cidade de Correntes, também prendemos um outro caso de estupro vulnerável, e seguimos para a cidade de Jupi, que fica na região ali que circunvizinha Garanhuns, e onde o nosso alvo era justamente esse homem de 51 anos, cujo, assim, a gente leu, assim, quando a gente recebeu o mandado, a gente teve curiosidade de ler a denúncia e o inquérito policial relatava essas atrocidades, né? Durante 6 meses ele abusou sexualmente das 2 filhas, uma de 11 e uma de 13 anos, né? Assim, ainda bem que as crianças, a criança e a adolescente quebraram a barreira de silêncio, conversaram com a mãe, contaram tudo o que acontecia, e aí a gente não podia deixar uma pessoa como essa, não dá nem para chamar de cidadão, uma pessoa como essa em liberdade. E no momento ele tentou, né, tentou dizer que, chegou a dizer inclusive que as crianças sabiam que a mãe tinha conhecimento, tudo mentira, né? Já a gente sabe que isso não é verdade, foi só uma forma dele tentar aliviar a situação dele naquele momento, não reagiu, a prisão também não dava para ele reagir, os policiais chegaram com a energia que deveriam chegar, né? No caso como esse, ele está falando de um crime hediondo, né? O estupro vulnerável, a pena é alta, são 15 anos, a gente espera que realmente essa pessoa seja condenada pelos 30 anos de prisão pelos 2 crimes, e agora já retornou ontem mesmo, Mônica. Ele voltou para Alagoas, passou pela Delegacia Regional de Arapiraca, onde foi feito o cumprimento do mandado, e seguirá para o presídio do Agreste. E assim, né? Assim, é mais uma resposta, depois de 5 anos na condição de foragido, mas agora ele começa a responder pelo que ele fez. Delegado, além desses crimes, né, do crime de estupro contra as próprias filhas, ele tinha alguma outra passagem, algum outro registro também por violência sexual? Não tinha, não por violência sexual, né? Assim, mas assim, esse caso tem uma gravidade também, assim, Mônica, que é importante dizer, né, ele ameaçava matar a criança e a adolescente, até a fogo na própria casa,
né? Era uma pessoa que agia com, assim, o crime é violento, né? Assim, tanto é que a violência do estupro vulnerável ela é presumida pela própria idade da vítima. É importante, a gente sempre tem a oportunidade de conversar com a audiência da TV para a Justiça, a gente também tenta explicar um pouco da dinâmica do nosso direito. É presumida essa violência, então não importa. Só o fato dele estar tendo ato libidinoso ou mesmo a conjunção carnal com uma criança de 11 e uma adolescente de 13 anos, por si só, o Código já presume a violência. E ainda mais, né, ele fazia esse terrorismo dentro de casa, dizia que ia atear fogo na casa, dizia que ia matar a mãe das crianças também. Então, assim, eu espero mesmo, Mônica, nesse caso, que o pai, que era a figura de maior proteção, eu sou pai, né, o Wilson também é pai, a gente sabe que as crianças se espelham na gente como uma figura de proteção. E essa pessoa aí estava fazendo o julgamento contrário, era o algoz das próprias filhas. Delegado, a gente percebe que nesse caso a mãe teve um papel fundamental, apesar dele querer incriminar a mãe teve um papel fundamental de observar a mudança de comportamento dessas crianças e então fazer com que elas se sentissem à vontade para contar. Qual a orientação que o senhor passa, né, como autoridade policial para pais e mães que estão assistindo agora? Qual é a orientação principal? Pais, mães, educadores, né, outros familiares, Mônica, porque assim, a gente sempre fala que a criança, principalmente a criança e a adolescente naquela primeira fase da adolescência, que justamente é onde atinge o estupro de vulnerável, ela dá sinais, ela fica acuada, ela fica com receio de estar próximo daquela outra pessoa, ela não quer ficar só, ela não quer ir para a escola. Então, assim, tudo isso faz com que você pense, se você não tem aquela coragem, porque muitas vezes, Mônica, eu já sou delegado há quase uma década e mais policial há cerca de 20 anos, a gente sabe que às vezes nem sempre a própria mãe não quer aceitar, a família não quer ver, não quer aceitar o que está acontecendo. Mas muitas vezes é preciso que você realmente, se você não tem coragem, leva um psicólogo, conversa com um assistente social, leva no conselho tutelar. Mas o que não pode é a criança continuar sendo vítima desse tipo de violência dentro da sua própria casa. Okay, obrigado pelas informações. Eu conversei com o delegado Sidney Tenório, orientações importantíssimas. Essa mãe teve um papel fundamental e agora ele, depois de 5 anos, vai ficar à disposição da Justiça. Wilson, voltamos com você. Muito bem, Mônica. E olha, o delegado, doutor Sidney Tenório, tem uma experiência de 20 anos aí, né, acostumado com essas cenas e tudo mais, mas como ele bem disse, é pai, como eu sou pai, como você que está nos acompanhando também é pai, e ele jamais faríamos uma cena terrível como essa. E ele teve acesso ao relato, logicamente, do que aconteceu com essas meninas, e a gente percebe a revolta dele como ser humano. Porque apesar de delegado, apesar de ser acostumado com toda essa dinâmica, revolta pela forma como ele acabou com a inocência das meninas. Uma de 11 e de 13 anos, sangue dele, e que se aproveitava daquele momento em que eles separados, enquanto elas iam passar um tempo com o pai, era o momento onde ele causava o maior terror com essas meninas. Então, realmente, como disse o doutor Sidney Tenório, parabéns pelo seu trabalho, como sempre, não só nesse caso, mas em outros mais com toda a sua equipe, parabéns. E que agora seja feita a nossa legislação, que ele passe durante mais de 30 anos, que é o limite de que se pode ser preso nesse país, atrás das grades. Um monstro como esse não pode estar de volta ao convívio da sociedade, muito menos em contato com crianças. Muito obrigado, Mônica, obrigado, doutor Sidney Tenório, pelo seu trabalho, pelo seu desabafo, entendo aí sua revolta perfeitamente. Muito bem, olha aí a figurinha. Estava trabalhando de pedreiro na obra, quando os policiais, os nossos guerreiros policiais, gente, são fantásticos, fecharam ali o cerco, deram voz de prisão, ele não deu tempo nem dele tutubiar, mas ele também não esboçou nenhuma reação e nem podia, porque, como disse o doutor Sidney Tenório, a equipe chegou com muita energia, chegou rapidamente dando voz de prisão e ele acabou então sendo algemado e levado para a delegacia e agora vai cumprir sua pena no sistema penitenciário. Pelo menos 15 anos de cada caso das 2 crianças, filhas dele, do que ele abusou. Eu não vou relatar aqui porque é terrível. E eu não quero então que a gente relembre de cenas terríveis como essa. Porque eu espero que agora ele seja punido no rigor da lei. E assim a gente vai torcer que seja.